Bolsonaro tinha articuladores políticos absolutamente incompetentes. Uma delas foi a Joyce Hasselman, né? Que assim, ela é o maior fenômeno de suicídio da história do mundo. Nunca uma pessoa teve a capacidade, ela teve o quê? 2 milhões de votos? 1,5 milhão? Nunca uma pessoa teve a capacidade de se eleger deputado com 2 milhões de votos e depois não se eleger vereador. Não existe. Não existe uma capacidade de autodestruição que ela teve. Vitor mandou uma mensagem pelo Pix. Fala-se que o Renan prega medidas inconstitucionais como intervenção à revelia dos estados, estado de defesa incabível e até descumprir ordens do STF. Isso não causa ceticismo quanto ao discurso dele. Não, acho que o primeiro ponto é o seguinte, intervenção federal não depende da anuência de governador, né? Porque a ideia de uma intervenção é justamente você interferir, né, naquele governo, né? Depende de aprovação do Congresso Nacional. Não depende de aprovação do governador. Qual que era o segundo ponto que ele tinha falado? O Renan está sendo acusado de fazer propostas inconstitucionais. Isso, a primeira foi essa, a E segunda... até descumprir ordens do STF. Isso, mas ele falou outra O proposta. estado de defesa é incabível. Aí, incabível é da sua interpretação. O estado de defesa, né, na minha avaliação, e o que eu diz o texto da Constituição, né, pode ser utilizado em situação de calamidade, de comoção nacional, que 40 milhões de brasileiros estando sob o domínio do crime organizado, está absolutamente dentro do conceito constitucional, requisito necessário para você decretar um estado de defesa. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, o que ele falou tem precedente e foi referendado pelo próprio Supremo, que eu vou dizer o seguinte, de não se cumprir decisão ilegal e inconstitucional. Isso, antes mesmo de eu ter mandato ainda, eu acho que isso era 2016 ou 2017, o Renan Calheiros se tornou réu por um escândalo de corrupção e ele era presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, né? O que diz a nossa Constituição? A nossa Constituição diz que o presidente da República não pode ser réu. Mas a nossa Constituição não diz que quem está na linha sucessória não pode ser réu. A nossa Constituição não diz que o presidente da Câmara não pode ser réu. E a nossa Constituição não diz que o presidente do Senado e do Congresso Nacional não pode ser réu. O ministro Marco Aurélio concedeu uma liminar afastando o Renan Calheiros, porque ele fez uma interpretação por analogia, dizendo que se o presidente da República não pode ser réu, quem está na linha sucessória também não pode. Apesar de não ser isso que está escrito no texto explícito da Constituição, ele fez uma interpretação dizendo que isso se aplicaria para o presidente do Senado. Mandou afastar o Renan Calheiros da presidência do Senado. O Renan Calheiros disse, não, a Constituição não diz isso. Eu não vou cumprir porque não é esse o texto da Constituição. Não cumpriu. Permaneceu na presidência do Senado. Quando a liminar do Marco Aurélio foi a julgamento, o próprio Supremo falou, realmente, não, a decisão dele é ilegal, é inconstitucional e nós vamos derrubar. Então, da mesma maneira, o presidente da República, ele precisa ter uma postura altiva de falar, o Supremo, respeite os seus limites, que eu vou respeitar os meus, que o Congresso vai respeitar os dele. Né? É preciso ter uma postura de falar que vai haver a defesa da legalidade. Isso não significa sair descumprindo a torto e a direito ordens do Supremo Tribunal Federal. Isso não significa querer fechar o Supremo. Isso simplesmente significa, por exemplo, o Supremo declara inconstitucional uma lei. Né? O presidente da República, entendendo que aquela lei não é inconstitucional e ela é importante, pode fazer duas coisas. Ou ele manda a mesma lei com o mesmo teor para ser aprovada de novo pelo Congresso, e aquela lei passa a valer e passa a ser constitucional, porque toda lei tem presunção de constitucionalidade até que o Supremo derrube, e o Supremo vai ter que passar por todo um processo para julgar de novo, ou ele apresenta uma emenda à Constituição, positivando na Constituição aquela lei que o Supremo decretou inconstitucional. Então, assim, não existe postura inconstitucional naquilo que está sendo defendido. Agora, que nós defendemos pública e abertamente que haja uma nova Constituição, que a gente rasgue a Constituição de 88, que a gente tenha uma Assembleia Nacional Constituinte, isso nós defendemos. E isso é do processo democrático. Não é preciso ter golpe para ter Constituinte. É exemplo do Chile. Mas deve ter uma puta da complexidade política para de fato pôr isso. Bom, muitas dessas coisas que você tá falando aí que seriam coisas que vocês fariam caso fossem eleitos, teria tanta resistência política que eu fico até
pensando se é de fato possível, Kim, pra ser sincero. Olha, o monstro do Centrão é mais fácil de lidar do que a imprensa pinta ou do que o discurso do bolsonarismo ou do petismo colocam. E eu digo isso pelo seguinte: Bolsonaro tinha articuladores políticos absolutamente incompetentes. Uma delas foi a Joyce Hasselman, né? Que assim, ela é o maior fenômeno de suicídio da história do mundo. Nunca uma pessoa teve a capacidade, ela teve o quê? 2 milhões de votos? 1,5 milhão? Nunca uma pessoa teve a capacidade de se eleger deputado com 2 milhões de votos e depois não se eleger vereador. Não existe. Não existe uma capacidade de autodestruição que ela teve. Ela era uma das articuladoras do Congresso. Em vez de articular, em vez de convencer, em vez de apresentar as propostas, em vez de mostrar onde é que a galera ia apanhar, como ela ia se defender, ela basicamente se achava do seu próprio cargo. Outro foi o Major Vitor Hugo, que era um cara sem nenhuma experiência dentro do Congresso Nacional. E era um Câmara, estava acostumado a ser técnico, não a tomar decisões políticas, e que também foi o mais absoluto desastre, né? E o Bolsonaro teve que entregar toda a articulação dele para o Ciro Nogueira, porque ele tinha que fazer um acordo não para aprovar nada, mas para salvar o filho da cadeia e para ele não sofrer impeachment, né? Então, ponto 1 de demonstração prática de incompetência. Outro ponto. Quando o Lula venceu essa eleição, eu estava com muito medo da minha atuação na Câmara, porque eu achei que seria muito difícil fazer qualquer oposição ao governo. Porque estava na minha cabeça Lula 1 e Lula 2. Pô, um cara que nada de braçada na Câmara, um cara que é assim... Pô, na época ele fazia até o PSDB não só votar, mas ser relator de projetos do interesse do governo. Era assim, era um massacre, né? E o Lula que eu encontrei era outro. É um cara que se cercou de gente incompetente e cabeça quente, porque eu posso discordar até a alma do Zé Dirceu, mas pô, é um cara inteligente e é um cara competente e é um cara que sabe conduzir um governo, né? Muito diferente de uma Gleisi Hoffmann, de um Paulo Pimenta, de um Zé Guimarães, de um Rui Costa, que é gente de cabeça quente e vaidosa. Pior tipo de articulador político que você pode colocar. Aí o Lula sofreu algumas derrotas. Derrotamos, inclusive, com requerimento retirado de pauta meu, medida provisória que aumentava a taxação de investimento imobiliário e de investimento no agro. O governo sofreu derrota ali no IOF, né? Que depois foi revertido pelo Xandão, mas dentro do Congresso Nacional perdeu. Mas todas as derrotas facilmente evitáveis se tivessem pessoas minimamente decentes dentro da articulação do governo. Então, Igor, eu quero falar para você primeiro esse ponto de que nós tivemos tantos exemplos de fracasso que fizeram a imprensa ter tanto essa sensação de que o Congresso é esse monstro, mas mais por causa da incompetência do Planalto do que por dificuldade de lidar com o Congresso. E o outro ponto que eu falei pro Felipe, de que, primeiro ano de governo, o presidente tá popular, ainda mais fazendo como nós estamos fazendo, de dizer todas as medidas impopulares que nós vamos tomar. É diferente da gente vencer a eleição e daí falar, e aí, rapaziada, então, tem uma surpresinha aqui pra vocês. Né? A gente vai ter que meter essa facada aqui em vocês. Não, a gente tá sendo muito claro, vai ter um remédio amargo. Inclusive, o capítulo que trata de ajuste fiscal do livro amarelo chama-se remédio amargo. Vai ter um remédio amargo, vai ter corte, vai ter um choque de demanda no primeiro momento e vai ter um esfriamento da atividade econômica no primeiro momento, para depois a gente ter estruturalmente conceder as condições para o Brasil crescer de maneira estrondosa e sem nenhum exagero em falar que a reforma é profunda o suficiente para isso. Então, sendo verdadeiro e vencendo na urna, mesmo com um programa econômico impopular, isso dá legitimidade e facilita a negociação do Congresso, porque o próprio Congresso sabe que não vai apanhar tanto por votar aquelas propostas, primeiro porque quem mais apanha é o presidente da República, e segundo porque o próprio candidato anunciou que faria isso em campanha. Mas isso não é uma nova constituinte. Não, calma, mas nós não estamos prometendo fazer uma nova Constituição agora. Estou falando que nós defendemos no mundo ideal. Tá bom. Da mesma maneira como nós defendemos no mundo ideal, acabar com a emenda parlamentar. Agora, a gente não está propondo acabar agora, porque a gente sabe que não dá para acabar agora. Agora, no nosso mundo ideal, teríamos uma outra Constituição e teríamos o fim de emenda parlamentar e teríamos outras coisas. Entendi.
Bom, tu quer falar alguma coisa aí, Felipe? Eu só queria, assim, acho que caminhando aí pro final, Igor, como você pareceu fazer, só uma palhinha Exatamente isso que eu tô fazendo. do deputado federal Kim Kataguiri, porque eu acho que teve um episódio importante que nada... quer dizer, tem a ver com algumas coisas que a gente falou, mas não exatamente com a corrida eleitoral, que foi a PGR dar seguimento à ação do Gilmar Mendes contra o senador Alessandro Vieira, por causa de um voto dado numa comissão parlamentar de inquérito, a CPI do crime organizado. O senador Alessandro Vieira, ele votou propondo o indiciamento do ministro Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli e do próprio PGR, Paulo Gonet, amigo íntimo e ex-sócio do Gilmar, e no caso do Gilmar, por crime de responsabilidade, o que resultaria, se fosse aprovado, se o processo tramitasse, numa exoneração, numa perda do cargo, né? Na esfera privada a gente sabe que todo mundo está sujeito à demissão, e no entanto na esfera pública parece cada vez mais difícil demitir, exonerar pessoas que têm muito poder. E eu fui ler a decisão e em determinado momento da minha análise eu estava mostrando que o PGR ele considerou que houve um abuso de autoridade, comprando ali a narrativa do Gilmar Mendes, comprando aqui no sentido figurado, de endossar, né? E, no entanto, ele foi olhar no direito penal e não encontrou um dispositivo que enquadrasse abuso de autoridade por causa de um senador dando voto numa CPI na dependência do Senado, que é na sala ali oficial, né, onde ele está exercendo a sua atribuição parlamentar. Aí ele foi olhar o direito eleitoral. Não, mas o abuso tem várias áreas do direito. Então, no direito eleitoral, tem uma possibilidade aqui de abuso de poder e tal, que é um dispositivo super genérico, que também não tem nada a ver com o caso específico. E aí ele encaminhou para a Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe, estado pelo qual o Alessandro foi eleito, para avaliar se houve um abuso de poder, portanto, na esfera eleitoral, que possa resultar na inelegibilidade do senador Alessandro Vieira. Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas mais poderosas do Brasil, elas estão impedindo todos os caminhos possíveis de investigação a seu respeito. Qual é a sua avaliação? Não, eu acho uma decisão grotesca, né? Você querer perseguir o senador Alessandro Vieira. Como você colocou, é um senador... Não interessa qual tenha sido o voto. Vamos supor que o Alessandro Vieira estivesse mentindo ou que ele estivesse equivocado ou estivesse sendo leviano ao acusar o Gilmar Mendes. Mesmo na hipótese em que ele estivesse mais errado, em que ele fosse mais leviano, em que ele fosse mais irresponsável, não há crime num voto de senador da República em nenhuma hipótese, a não ser que ele esteja recebendo propina por aquele voto, né? Ele esteja vendendo. Tirando isso, uma manifestação de que quero indiciar X, não quero indiciar numa CPI, é dever do parlamentar se posicionar e não interessa qual que é o posicionamento dele, ele não pode ser responsabilizado por isso. Não existe nem esse encaminhamento feito pelo Gilmar, nem esse outro encaminhamento feito pelo Paulo Gonet, que é mais bizarro ainda, que é como você colocou. Só um elemento para quem não sabe, o Alessandro Vieira era o relator da CPI do crime organizado, então o voto dele faz parte do relatório dele. Esse relatório foi votado pelos pares, que são os senadores, que a gente pode concordar, pode discordar, pode apontar que há um interesse político, há um interesse de blindagem, mas são as pessoas responsáveis por julgar aquele relatório. Se vai aprovar, se vai rejeitar. O relatório acabou rejeitado, pronto, foi rejeitado dentro daquela casa. É isso, sim. E a nossa própria Constituição fala, assim, esse é um artigo tão repetido, mas que não vale mais de nada, né? De que os parlamentares não podem ser responsabilizados nem civil nem criminalmente por quaisquer das suas palavras, opiniões ou votos, né? Então, nas palavras, o Supremo já tinha relativizado, né, dizendo que não, só as palavras no exercício do cargo, e aí entrou a discussão. Mas quando eu tô falando, por exemplo, eu tô aqui, eu tô no exercício do meu cargo? Ou só quando eu tô na tribuna? Não, você tá fantasiado de deputado, portanto, tu tá de deputado. Eu tô no exercício. Tô fazendo cosplay de deputado, Perfeito. então eu estou no exercício. É então, assim que eu vejo. Tem quando tu vem de Kim Kataguiri, tem camisa de anime. Aí eu venho na física. Entendi. É a vestimenta que determina. Se tá de gravata... Aqui, ó, se tá escrito aqui, se tem um negocinho aqui na barra da camisa, é porque é oficial, tô brincando. Na manga também, popularmente conhecida. Isso, na manga. Eu não sei o que faz um cara, de fato, tá no exercício do seu cargo. Não, por exemplo, ó, eu defenderia aqui... primeiro, eu acho que não tem que ter... Se tá escrito que é deputado,
E é quaisquer. Aliás, a redação de 88 era que não tinha o quaisquer. Era palavras, opiniões e votos. Aí o Supremo decidiu relativizar. Aí o Congresso colocou quaisquer. O Supremo relativiza mesmo assim. Não, quaisquer é quaisquer. Assim, não interessa qual é. Mas enfim, ele relativiza. Mas eu vou só pra te responder. Pra mim tá seguinte, tá assim, deputado, quaisquer. Palavra, opinião e voto. Bom, eu dormindo, deixo de ser deputado? Não. Eu acordando, eu de chinelo, eu de pijama, eu de cueca, eu tomando banho, deixo de exercer o meu cargo? Deixo de estar ocupando aquele cargo temporariamente? Não. Então, pra mim, em qualquer ocasião, em qualquer lugar, eu não posso ser responsabilizado. Posso ser responsabilizado no Conselho de Ética, posso ser cassado, né? Mas eu não posso ser preso, né, por uma palavra, por uma opinião, por voto. Se eu mandar você se lascar agora, eu não posso ser preso, né? Mas a interpretação do Supremo é outra. Não, no exercício da função, não sei o quê. Aí, a minha defesa aqui, se eu fosse, né, sei lá, pode ser que alguém me processe por alguma coisa que eu diga aqui agora. E aí, a minha defesa vai ser o seguinte: não, eu tava no exercício da função. Por quê? Porque... eu preciso parar de olhar o chat. Eu tava no exercício da função. Por quê? Porque eu fui chamado pra falar sobre coisas atinentes ao meu cargo. Eu fui chamado pra falar de eleição, que é uma atividade partidária, política, que também faz parte do cargo de deputado, né? Eu falei sobre coisas políticas. Então, a minha defesa no Supremo, quando você for ver, quando eu for processado por alguma coisa que eu disse aqui, vai ser essa. Mas eu nem sei por onde... porque é um abuso, né? Do Gilmar e do Gonê contra o Alessandro Vieira. Não existe isso, sim. Já tinha sido relativizado palavra. Voto, eu nunca vi. Essa foi a primeira vez. Que eu vi alguém ser responsabilizado por um voto. Pois é o voto, e é na dependência, não é fora, não é dando entrevista, e ainda é uma proposta, quer dizer, que foi rejeitada ainda, quer dizer, é para matar na raiz qualquer possibilidade de que eles sejam contestados ou eventualmente alvos de um processo. Eu acho muito grave o episódio, que ainda continua acontecendo.